Salve, minha gente, sejam bem-vindos todos vocês. Começou o programa Questão de Educação. Temos hoje uma questão de educação fiscal. As questões norteadoras do nosso programa de hoje são: o que é o ISS, o Imposto sobre Serviço? Em quais situações ele deverá ser pago? Aqui em Passo Fundo, onde está localizado o setor público responsável para prestar orientações sobre o ISS? Esses e muitos outros questionamentos norteiam o assunto principal do programa de hoje, cuja questão é educação fiscal. O nosso convidado de hoje é muito especial, fiscal tributário e chefe do núcleo do ISS da Prefeitura Municipal de Passo Fundo, conhecedor profundo e grande estimulador da educação fiscal em nossa cidade, que atendeu prontamente o convite da produção de conteúdo do Questão de Educação para participar do programa de hoje e compartilhar sua vivência com todos nós. Estou falando do Hildo Alves dos Santos, que está participando pela primeira vez do Questão de Educação e que, por livre e espontânea pressão, está intimado a voltar outras vezes. Hildo, é com grande alegria e satisfação que o recebo. Seja muito bem-vindo ao Questão de Educação e muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Osmar. É uma satisfação também estar aqui, Osmar, para falar alguma coisa sobre o nosso trabalho de ISS, né? O antigo ISSQN, que se falava muito, ISS, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Hoje se usa mais o ISS, Imposto sobre Serviço, né? E que a gente já vem trabalhando nessa área, já faz uns 20 anos que trabalho na Prefeitura. Tive a oportunidade de trabalhar em outras secretarias, além da Fazenda, e que me deu mais conhecimento, né, da parte do questão de tributos do município. A parte do ISS, que hoje a gente trabalha mais diretamente com esse setor, porque os tributos do município são amplos, né? A gente trabalha específico no ISS, então a gente já tem um período, assim, vamos dizer, longo, que a gente tem uma experiência do que é o ISS, né? Muitos hoje, assim, tem uma ideia do que o fiscal seja o que dá o canetaço. Não, acho que não é bem isso. Ele é bem limitado, né? O fiscal, ele tem assim nós pelo menos como chefe do ISS, a gente tem passado para os nossos colegas que nós somos assim, temos que dar a orientação, né? Muitas vezes o contribuinte não é que ele não queira contribuir, às vezes é assim, a falta de orientação. Então, eu acho que esse trabalho assim de fiscalizar, a imagem que às vezes tem do fiscal é que o fiscal que dá o canetaço. É verdade. Mas o fiscal não, o trabalho dele é mais amplo, você tem que orientar. Você sabe que a legislação do ISS é bem ampla, né? Ela tem a Lei 116, que é a lei federal, veio depois a 137, é uma de 2003, outra de 2004, né? E às vezes até a questão da interpretação da lei, às vezes é dúbia lá para o contribuinte, então o fiscal tem essa necessidade de esclarecer para o contribuinte. Perfeito. Hildo, você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você procura passar, como chefe, né? Sim. Você procura passar para os demais colegas que trabalham junto com você, essa questão do princípio da boa-fé, né? Você percebe ali no teu dia a dia que, de uma maneira geral, os contribuintes eles têm boa-fé. Muitas vezes eles não têm o conhecimento, por causa que essa parte tributária ela é muito complexa, ela muda bastante, né? Então eu achei bacana essa tua postura de educação fiscal. Você procura sempre passar as informações para o contribuinte. Isso é muito bacana, né? É verdade, Osmar, a orientação, né? Porque às vezes o contribuinte não é aquela pessoa que não quer pagar. Às vezes até, claro, a gente sabe que em alguns casos existe, né, o contribuinte que burla um pouco a legislação, né? Mas sabe, a minoria. A minoria. A maioria, a gente até, inclusive assim, nas orientações que a gente passa no dia a dia para o contribuinte que tem dúvida, que liga para a secretaria, e a gente tem passado essa informação, porque a gente sabe, o contribuinte ele não é mal intencionado. Ele quer pagar, só que às vezes na dúvida ele consulta e a nossa intenção é essa, é passar essa informação para ele,
a parte que a gente tem de conhecimento da legislação, passar para ele que ele não tenha dúvida. Olha, eu devo tanto, eu vou recolher o que é devido, né? Aí se ele não recolher aquilo que a gente passou, que é o que determina a lei, aí cabe a nós, né, numa fiscalização, demonstrar para ele, olha, a gente te orientou que a lei é essa, você teria que ter recolhido tanto, e aí passar para ele, se ele, né, quiser recolher o restante, senão a gente daí com a atribuição legal, a gente lançar a diferença. Bacana. Aqui em Passo Fundo, o núcleo do ISS, o setor competente, ele fica localizado aonde? Bem, o nosso setor, agora toda a parte tributária está na General Canabarro. Acho que é 449, né? Ou 779. 759, me parece. Enfim, é na General Canabarro, aí próximo ao Graziotin, num prédio próprio, onde funciona hoje praticamente todo o setor tributário. Tá o nosso ISS, setor de IPTU, o setor de Alvará, né? Então, o ITBI, o ITBI, né? Exatamente. Então, a parte de bloco de produtores rurais isso, também. ICMS também. Toda a parte de fiscalização, toda a parte de fiscalização ligada à Secretaria de Finanças está na General Canabarro. General Canabarro. Praticamente ficou só o secretário de Finanças que ainda funciona lá no Centro Administrativo. Centro Administrativo. Legal. E tem algum telefone que o contribuinte possa entrar em contato, Hildo? Tem, é o 54 3311 4222 e o 3311 4098. 4098. Então vamos repetir. 3311 4222. Exato. E o 3311 4098, lá na General Canabarro. General Canabarro. Então, até para o nosso telespectador não ficar, como se diz popularmente aí, batendo cabeça, né? Exato. Toda e qualquer dúvida que ele tiver em relação ao ISS e outros tributos, outros impostos municipais, ele deve se dirigir à General Canabarro e deve ligar para esses números de telefone que a gente acabou de falar. Exatamente, Osmar. A gente está sempre à disposição para esclarecer e informar bem o nosso contribuinte. Bacana. E, Hildo, uma coisa que eu tenho escutado bastante é a questão do ISS sobre construção, né? Gera uma certa polêmica, não sei se polêmica seria o termo correto, mas gera um certo questionamento, mas por que eu tenho que pagar o ISS, etc., né? Vamos falar um pouquinho a respeito disso? Sim. O ISS sobre a construção civil é basicamente em função do serviço da construção da obra. A gente criou uma tabela em cima do custo básico da construção civil. Ela tem os parâmetros até 100 metros quadrados a construção, de 100 a 200 e acima de 200 metros quadrados. Basicamente, o serviço em torno de 30%, até 30% do custo da obra é para o serviço. A gente tem assim orientado as construções, porque, como eu disse, a gente não tem intenção de cobrar o imposto. A gente é uma atribuição do município, lógico que a gente não pode deixar de cobrar, porque estaríamos renúncia de receitas, então a fiscalização não pode deixar de atender esse princípio. A gente tem percebido assim, as empresas, as construção civil, as construtoras, aquelas que atendem essa norma nossa em torno de 30% de mão de obra, elas apresentam a documentação para nós, para a fiscalização, e basicamente no final elas não têm nada para recolher. Então, quer dizer que a nossa padrão que nós usamos hoje em torno de 30%, quem atende faz todas as retenções, o serviço prestado emite nota, chegou no fim da construção, eles não têm praticamente nada para pagar. É só a gente analisar a documentação e liberar a carta de habites. Que para a gente poder liberar a carta de habites tem que estar tudo em dia, né, a questão dessa tributação. E, claro, vai ter aquelas construtoras, a gente percebe também isso, né, que vai ter diferenças a pagar. E daí eles vão dizer, mas como é que eu fiz toda a documentação certa, a construtora apresentou a mão de obra,
Mas aí a gente vai analisar a documentação, você vai ver assim, um exemplo, um pedreiro que a construtora paga na carteira R$1.000, a gente sabe que não se consegue um pedreiro por R$1.000, e recolhe os impostos sobre aquele R$1.000, mas na verdade ela paga por fora os R$3.000. Então para nós o que consta é o que está registrado. Então você vai analisar uma GFIP com os salários para ver o que foi recolhido, mesmo porque a gente tem que preservar também essa questão da mão de obra, a gente tem que analisar muito bem, porque senão as empresas começam a usar a mão de obra informal, não? Então a gente acompanha isso e percebe-se assim que quem trabalha certo, né, recolhe os encargos da mão de obra, por exemplo, do pedreiro de R$3.000, na hora que você analisar lá a documentação da construção civil, você vai ver que vai bater, vai fechar no 0 a 0, que nem diz. Hildo, você pode falar. A construção civil, tem muitos também que construíram a casa e não tiveram o habites, né? Aí hoje a gente, para regulamentar e deixar a situação, porque se você não tem o teu imóvel registrado no registro de imóveis, muitas vezes consta o terreno, e a prefeitura dá a oportunidade de ele regularizar a situação. Ele entra com um processo na Secretaria de Obras pedindo a regularização da sua moradia, da sua casa. O processo passa pela fiscalização, nós vamos analisar a situação dele. Em muitos casos, o contribuinte já vem contribuindo com o IPTU, né? A gente tem a legislação que, se você já recolhe IPTU há mais de 5 anos dessa tua residência, então, quer dizer, a gente não poderia lançar agora o ISS da construção pelo próprio Código Tributário, né? No artigo 173, que diz que a decadência do tributo. Então a gente só vai regulamentar e mandar o processo e liberar a carta de habites, né? Entendi. Hildo, mas assim, pelo que você falou, me corrija se eu estiver errado. Vamos dizer, um cidadão faz uma casa, ele mesmo faz uma casa lá, ele contrata os pedreiros e tal, ou até uma construtora maior que ela vai construir um prédio. Na realidade, o que está sendo cobrado, pelo que eu entendi que você falou, é o ISS sobre os serviços tomados. Exato. Que muitas vezes o contribuinte fala, não, mas eu não prestei serviço. Não. É que na realidade está sendo cobrado o imposto sobre serviços dos serviços que o construtor, seja uma pessoa física, seja uma construtora maior, tomou, né? O serviço que ele tomou. E sobre esses serviços, ele é responsável solidário, ele teria que, até tem previsão legal, se eu não me engano, de fazer a retenção do imposto. Então, por exemplo, ele contratou um pedreiro, eu sei que o valor não é esse que você acabou de dizer, mas só para simplificar a conta, R$1.000 para pagar o pedreiro, né? Um prestador de serviço e tal. Aí no final, no final do mês, ele vai pagar o pedreiro. Se esse pedreiro não for MEI, né, não for microempreendedor individual, né, ele for um autônomo e tal, daqueles R$1.000, na realidade ele pegaria 2%, que é o valor do imposto, reteria para a prefeitura, aí ele liga para o Hildo lá para saber como faz a retenção. Qual é a base de cálculo, né? Ele faz a retenção e paga a diferença para o pedreiro, né? E na hora de apresentar os documentos, que basicamente são notas fiscais, a prefeitura me parece que não aceita recibo, né? Não aceita. Então, na hora ele fala, não, eu não tenho nota fiscal para apresentar, mas eu fiz as retenções de todos os serviços que eu tomei. E aí, no caso, os valorosos fiscais aqui da prefeitura de Passo Fundo, o Hildo, ali, chefiados pelo Hildo, eles vão pegar ali e vão falar, não, realmente o senhor já recolheu o imposto, porque na realidade a prefeitura só está vendo se foram recolhidos os impostos dos serviços tomados, né? Exato. Não sei se eu me enrolei muito para falar. Não, é bem isso mesmo. Porque o que a prefeitura se preocupa hoje, né? É para também evitar essa informalidade no trabalho, né? Então, o pedreiro, o eletricista, o encanador, que são os prestadores de serviço, o próprio gesseiro, ele tem que estar cadastrado no município, né? Tem que ter nota fiscal, como você falou, não se pode trabalhar com recibos e coisas que não é um documento oficial, então tem que ter a nota fiscal. Por isso que assim, a gente sempre fala, né, para o pessoal exigir a nota fiscal. E na prestação de serviço da construção civil, é como se falou,
a responsabilidade solidária. Eu estou construindo, o cara emite a nota no fim do mês, você faz a retenção para te garantir que aquele imposto vai ser pago. Porque se você não fizer, chegar lá no fim da construção, tu vai passar para nós para fazer o cálculo, você não fez a retenção. Então a tua obrigação tu não fez. Aí então, se o prestador não pagou, você tem que recolher aquele imposto. Por isso que a gente sempre fala, e orienta muito as construtoras, o próprio cidadão que quer construir, porque no início da construção ele tem que passar pela Secretaria de Obras para pedir aprovação do projeto, e a Secretaria de Obras também orienta, né? E, olha, se você tiver dúvida quanto à questão dos impostos, pode consultar os fiscais da Fazenda. E a gente orienta, né, que ele é responsável solidário, que ele teria que fazer a retenção, né, essas questões de tomador da mão de obra porque na construção você não consegue fazer tudo sozinho, né? Você vai depender sempre de pessoas que conheçam o serviço, um encanador, um eletricista, um gesseiro, o próprio engenheiro responsável pela obra. Então é esse você, na hora de cobrar, de pagar o imposto, pagar o serviço dele, tu vai fazer a retenção, que é uma obrigação, e isso está tudo fundamentado na legislação. Até uma coisa interessante, né, Hildo? Muitas vezes pode acontecer de o construtor, quando eu falo construtor aqui, desde uma pessoa física até uma construtora grande. Sim. O construtor, ele exige a nota fiscal, o prestador de serviço, ele dá a nota fiscal, e essa nota fiscal é apresentada no momento de fazer o levantamento do ISS da construção, e vocês ali na fiscalização observam, porque pelo sistema vocês observam tudo, que apesar de ter emitido a nota fiscal, não foi recolhido o tributo. E aí é cobrado esse tributo, né? Sim. Então, mais uma vez, seria importante, até para dar uma segurança para o construtor, que ele fizesse a retenção, porque ele tem certeza absoluta de que aquele imposto foi para o erário municipal, não é? Exatamente, porque não adianta o cara emitir a nota, só que lá do outro lado ele não recolheu o imposto. E isso o fiscal, na hora de fazer a análise da documentação, por isso às vezes não basta só a emissão da nota só a fiscal, emissão da nota. Às vezes o fiscal, a empresa, a construtora, a gente diz construtora porque são os processos mais demorados, a área muito maior, né? Então, quando é uma casa, em torno de 100, 200 metros, você analisa em 2 dias, já está pronto o processo. Agora, um processo de 7, 8 mil metros quadrados é um pouco mais demorado. A documentação a ser analisada é muito grande, né? Existe um trabalho minucioso, o fiscal muitos documentos tem que tirar o xerox, anexar o processo, questão, por exemplo, de elevadores, né? Porque às vezes se o prédio contrata a instalação do elevador e apresenta a nota da compra, né? Só que você não compra um elevador e coloca lá, a instalação é de uma empresa especializada. Que é serviço, né? É serviço, então essa empresa que vai te dar essa colocação e toda, é um custo elevado na instalação, e que se a construtora ou quem está instalando o elevador não cuidar a questão da nota fiscal, é um imposto que se você quem prestou o serviço não te der a nota fiscal, quem vai pagar é a construtora, né? Então, essa questão de nota fiscal, a prefeitura, como o fiscal está analisando, ele tem que ter um cuidado, não em todas as notas fiscais. A gente tem um controle também para evitar que depois seja anexar essas notas em outro processo. Então, a prefeitura já faz levantamento e deixa registrada as notas que já participou de tal construção, para que não seja usada em outras construções a mesma nota fiscal. Entendi. Hildo, tudo que é bom passa rápido. Nós estamos chegando no final do primeiro bloco, né? E eu queria deixar uma perguntinha aqui no ar para você responder assim que a gente voltar depois do intervalo. Quais são os documentos que o construtor tem que apresentar para a prefeitura, né, para embasar o cálculo do ISS dele, no caso, quando ele está construindo alguma coisa? Quais são os documentos? Tá bom, Hildo? Tudo bem. Vamos dar uma paradinha. Nosso intervalo, como você sabe, é só um instantinho. Não vá se perder por aí com esse controle remoto.
Sejam bem-vindos de volta a todos vocês. Seguimos com o programa Questão de Educação. Muito obrigado por ter ficado conosco. Muito obrigado por ter ficado conosco. Temos hoje uma questão de educação fiscal. O tema do programa é: o que é o Imposto sobre Serviços? As questões norteadoras de nosso programa são: o que é o Imposto sobre Serviço? Em quais situações ele deverá ser pago? Aqui em Passo Fundo, onde está localizado o setor público responsável para prestar orientações sobre o ISS? O nosso convidado de hoje é o Hildo Alves dos Santos, que é que é fiscal tributário e chefe do núcleo do Imposto sobre Serviços da Prefeitura Municipal de Passo Fundo. Hildo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Nós deixamos uma perguntinha no final do primeiro bloco a ser respondida agora, e a perguntinha era: quais são os documentos necessários para que o contribuinte deve apresentar a vocês lá a fiscalização do ISS para analisar o processo de habite? Deixando bem claro que o habite quem expede é a Secretaria de Obras, e a Secretaria de Finanças ela só vê a questão do ISS sobre os tomadores daquela obra, né? Quais são os documentos, Hildo? Exato, Osmar. Os documentos para análise do imposto são basicamente as notas fiscais de serviço. A gente tem percebido a dúvida na hora da apresentação dos documentos, que o pessoal leva todas as notas de compra de material, de serviços, enfim. Mas para efeito do imposto, é só a nota fiscal de serviço. Ou seja, para a construtora que tem mão de obra própria, além das notas fiscais de serviços, né, as básicas desde a fundação da questão de terraplanagem, de teleentulhos, todo o início da obra, a mão de obra, que é mão de obra própria, aí eles têm que apresentar a GFIP, que é onde que é recolhido os encargos da folha. Tem que ter para o INSS, tem que ter o CI da obra, né? Porque a construtora tem várias obras, então não pode misturar a mão de obra de um local para outro. Então ela tem que apresentar a GFIP. A gente também orienta a construtora, o contador, alguém que faz esse controle, para que ele faça um planilhamento da GFIP. E, inclusive, a gente orienta que ele pode fazer a correção desses valores ali dos recolhimentos pela Selic, né? Que é a taxa que a Receita Federal publica no site, né? Então, é uma oportunidade que a gente ainda oferece à construtora fazer a correção desses encargos recolhidos, porque uma obra da construção civil de um prédio, assim, ela demora de 2 a 3 anos, então nada mais justo que aquele recolhimento que ele fez 2 anos anteriores lá para o INSS, ele seja corrigido. Por isso a gente já oportuniza o contador, a construtora, a fazer uma planilha e fazer a correção, né? Então já facilita para nós, porque aí nós vamos só acompanhar os cálculos, né? E a questão das notas fiscais, né, Osmar? Porque são serviço, né? Serviço. É uma calemaço de notas de serviço, porque uma obra grande, ela tem notas de vários segmentos de serviço, e por isso é importante na construção o empresário, o dono da construtora, pedir que o seu contador acompanhe essas notas fiscais e faça as retenções, como a gente colocou antes, que se não tem a retenção, na hora da análise a gente vai verificar, não fez a retenção e o prestador de serviço não recolheu o imposto, a gente vai cobrar do dono da obra, que ele é solidário a esse imposto. Uma coisa que você falou e do que me chamou a atenção, e eu particularmente, sempre que posso, enalteço, né? Uhum. A categoria dos contadores, dos contabilistas, dos técnicos de contabilidade, eles são fundamentais, né, para vocês ali na fiscalização, são grandes parceiros, né? Com certeza, Osmar. É uma pessoa que trabalha com conhecimento. Acho que o contador, eu posso falar com conhecimento de causa, tenho formação de contador. Só abrindo um parênteses bem rápido, todos os fiscais tributários do município de Passo Fundo, como pré-requisito,
quando vai prestar o concurso, todos têm que ter formação contábil e com o CRC, né, o registro no Conselho Regional de Contabilidade ativo, né? Quer dizer, todos vocês têm formação contábil. Né? Exato, Osmar. Essa era uma prerrogativa do concurso que nós fizemos, que teria que ter conhecimento técnico em contabilidade ou contador, né? Enfim. E registro no CRC. Registro no ativo, CRC. Né? Por isso a gente valoriza bastante também a classe contábil, os contadores que orientam as empresas, porque ele já tem o conhecimento quando a gente cobra, quer dizer, a gente não cobra, a gente está orientando, né? Porque nós, fiscais, nada mais somos do que orientar o nosso contribuinte para que ele cumpra o que está nas leis, né? Porque não somos nós que criamos as leis, né? As leis, o legislador, quando criou a lei, ele deixou lá as determinações e nós orientamos o nosso contribuinte, o nosso construtor, e o contador já conhece, facilita, porque quando a gente fala em legislação, ele já conhece a boa parte dela. Então, assim, por isso que eu digo, a construtora, né, pedir para o seu contador, porque é difícil uma empresa que não tem um contador, né, Osmar? É verdade. Impossível no Brasil. Impossível, né? No Brasil. E se não tem, ela está perdendo a oportunidade, porque às vezes muitas empresas que não têm, algumas que não têm, acabam sofrendo as dificuldades do mercado por não ter orientação do contador. O contador é a pessoa que acompanha o mercado, ele está apto a orientar. Se você me permite interromper de novo, hoje eu estou te interrompendo. O contador ele não pode ser visto como um custo, ele tem que ser visto como um investimento, né? Exato. Ele dá um retorno fantástico para a empresa. É isso aí, Osmar, é isso que eu queria, né, que eu falei antes, que as empresas que não têm um contador, que muitas vezes avaliam por esse lado, que seja um custo. Não, eu acho que o contador é um parceiro teu, né? Uma pessoa que está ali para te orientar, né? Então, acho assim, é mais para um investimento do que para um custo para a empresa. Exato. E aqui em Passo Fundo nós temos excelentes contadores, excelentes profissionais, excelentes organizações contábeis, né? A gente está muito bem servido. Com certeza. Passo Fundo é um polo assim, na parte de serviço da contabilidade, os contadores, os técnicos, tem o sindicato nosso, um parceiro bem também, bem atuante. Que bacana. E uma coisa importante, né? Hoje em dia, muitas vezes, pode ter algum telespectador aí pensando o seguinte, fala, tudo bem, eu tenho que comprovar através de notas fiscais o serviço que eu tomei, etc e tal. Só que muitas vezes tem um pedreiro ali fantástico, tem um gesseiro maravilhoso, tem um ferreiro excepcional, tem um azulejista que eu tenho total confiança, só que ele, por uma razão ou por outra, ele está na informalidade, ele não tem um registro na prefeitura. Uma coisa que seria legal, e que eu sei que você é apaixonado pelo assunto, eu queria que você falasse um pouco, é a questão do MEI, né? O MEI, justamente, o microempreendedor individual, ele veio para solucionar esse problema, para dar condição para essa pessoa que está na informalidade se formalizar de uma forma bastante fácil, né? Verdade, Osmar. Essa legislação do MEI veio para oportunizar esse profissional, né? Que o pedreiro, o gesseiro, o próprio azulejista, muitas vezes ele trabalha por conta, não vai, as empresas às vezes não dão oportunidade de contratar, e ele faz um excelente trabalho. Então, através desse MEI, né, que veio oportunizar ele a ter a formalidade, e a gente tem assim oportunizado ele a desempenhar esse trabalho através dessa atividade MEI, que foi uma legislação e que as empresas teriam que valorizar também esse profissional. Inclusive o MEI, o microempreendedor individual, me corrija se eu estiver errado, você que é você que é conhecedor. Eu dei uma estudada aqui para poder conversar com você, né? Uhum. O MEI ele pode faturar até R$60 mil por ano, né? Isso. Daria uma média de R$5 mil por mês. A formalização dele é muito fácil, ele vai ao Sebrae. Passo Fundo também está muito bem servido. Nós temos uma regional do Sebrae aqui no nosso município. Sim. Né?
A regional Sebrae aqui é fantástica. Então ele vai até a regional do Sebrae, entra lá no portal do empreendedor e em questão de minutos assim ele está formalizado, ele sai com o CNPJ, sai com tudo, né? O faturamento dele é até 60 mil reais por ano e o recolhimento dele é simples, né, Osmar? Um recolhimento de 5% do salário mínimo para a Previdência. Para a Previdência, então assim um custo pequeno, né? Já que é um trabalhador assim, que muitas vezes não recolhia nada, não contribuía com nada e trabalhava na informalidade. Hoje ele tem a empresa dele, né, e facilita. Olha, um faturamento até 60 mil reais por ano é um faturamento considerável, né, por uma pessoa. Então dificilmente ele vai passar. Quando ele passar disso, daí ele já pode constituir uma microempresa, né. Mas a legislação permitiu essa formalidade e esse trabalho que é simples, né? A gente sempre tem contato com o apoio do Sebrae. O Sebrae também é um orientador para esse tipo de profissional. Hildo, como tudo que é bom passa rápido, nós estamos chegando próximo ao final do programa de hoje. Então, como é praxe aqui no Questão da Educação, a gente sempre recomenda um livro, né? E o livro que a gente gostaria de recomendar, que faz parte da Biblioteca do Questão da Educação, é A Fantástica História do Silvio Santos, né? É um livro fantástico, um livro maravilhoso. A Fantástica História do Silvio Santos, do Arlindo Silva, editora do Brasil. E, Hildo, tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e não fiz no programa de hoje? Já deixando claro que você virou sócio aqui no ar, e você vai voltar outras vezes aqui, porque a gente não consegue esgotar um assunto tão amplo e complexo como o ISS num programa só. Nós vamos precisar de você outras vezes aqui, né? Mas nesse programa, tem alguma coisa alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e não fiz? Não, Osmar, com certeza, um programa é pouco para nós falar a questão do imposto. Por isso que você virou sócio. Por isso fiquei sócio. Mas assim, por falar em tributos e a gente não falar nada sobre a questão de educação, é bom até que o pessoal que nos assiste avaliar um pouquinho a questão da tributação, porque muitos, a gente sabe que reclamam, o município cobra tributos. A gente sabe que os tributos foram instituídos exatamente para a gente trabalhar para melhorar a distribuição de renda. O que é? A questão de cidadania. Acho que o pessoal tem que acompanhar, né? Porque não adianta, por exemplo, o gestor público cobrar os impostos e o cidadão não acompanhar a questão da aplicação desses recursos, né? Se você não cobra, como é que você vai investir em educação, em saúde, né? O imposto nada mais o tributo, do que a melhor distribuição de renda, né? Os que têm poder de pagar, recolher os seus impostos, contribuem com aquelas pessoas que tiveram menos oportunidades. Exato. O Hildo ele tem esse viés que eu admiro muito da educação fiscal, quer dizer, o contribuinte saber o que está sendo feito com aquele tributo que ele está pagando. Fantástico. Obrigado. Terminou a Questão de Educação de hoje. Muito obrigado, Hildo, pela sua valiosa contribuição no Questão de Educação de hoje, que foi a primeira de muitas contribuições. O programa está permanentemente à sua disposição. Obrigado, Seja Osmar. muito bem-vindo, viu, Hildo? E o meu mais profundo e respeitoso agradecimento aos telespectadores que ficaram com a gente até agora. Na certeza de ver a todos no próximo programa, me despeço. Continue ligado na programação da TV Câmara. E, por favor, seja muito feliz.